Tem uma coisa que ninguém tá prestando atenção, pessoal, aí, né, em relação à questão do preço, né, do Bitcoin e o ciclo, né? A gente tá tendo essa lateralização muito forte no último mês aí de fevereiro até o momento, mas tem uma coisa que ninguém tá falando, pessoal, e eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui. Bora lá para vocês conferirem aí comigo esse indicador aqui que ninguém tá olhando. Pessoal, esse daqui é o Bitcoin Inflation Adjusted Price, hoje em dólar. Então, pessoal, uma coisa que a gente fica olhando é o quê? Poxa, onde que é o fundo, onde que é o topo, mas isso ninguém tá levando em consideração, pessoal. A gente já viu toda a parte aí de preço médio, de número de bitcoins aí disponíveis no mercado, reality cap, reality price, tudo isso, mas isso ninguém tá olhando. E é muito importante, entendeu? A gente analisar isso daqui para poder ser mais assertivo aí nas nossas posições aí em relação ao nosso DCA e um possível fundo de mercado. O que esse gráfico aqui mostra, pessoal? Esse gráfico aqui, ele está mostrando o preço do Bitcoin aqui ajustado em relação à inflação em dólar. Lembre-se, as moedas fiduciárias, independente de quais sejam, elas são impressas durante o tempo e elas vão desvalorizando. Ao contrário do Bitcoin, entendeu? Então a gente tem que ajustar possíveis posições onde o Bitcoin vai se encontrar tanto em regiões de topo quanto em regiões de fundo, só que eu preciso ajustar ele em relação à inflação, entendeu? Então olha só que coisa aqui mais bizarra. Então, vou tirar aqui o 300% do CPI, mas isso daqui, só para vocês terem uma ideia, o que é o CPI, o CPI, entendeu? Isso daqui é o índice de preços do consumidor. Então ele compara isso daqui, entendeu? Em relação ao preço nominal atual. Então é importante a gente tá ajustando tanto em relação ao preço quanto em relação ao MVRV. Vocês perceberam, pessoal? As coisas aumentam de preço. E não é diferente em relação ao Bitcoin, ao Ethereum, aliás, a qualquer coisa. Então, os preços eles se valorizam, eles aumentam, porque as moedas fiduciárias elas vão sendo impressas e elas vão desvalorizando. Bora voltar lá para analisar o racional. Então, pessoal, olha só, a gente tem que levar isso em consideração. Então, a inflação, conforme vai passando o tempo, as moedas fiduciárias elas vão desvalorizando. Então, olha só, se o fundo aqui, compensado pela inflação do MVRV, foi lá em 0,89, 0,90, e se ele for chegar aqui próximo de 1? Se ele for chegar próximo de 1 aqui, a gente está falando em 54. Só que esse 54 ele precisa ser ajustado também, né? Então eu preciso recalcular isso daqui, só que é muito difícil. Então, vocês concordam que ele está um pouco acima e que para nós fazermos o nosso DCA, ele um pouco acima, ele faz bastante sentido, porque eu estou levando em consideração aqui a inflação. Vejam só, eu tenho aqui esse preço aqui que está em 66 e pouco, aqui 67, eu tenho o Truman Price e eu tenho o Reality Price. Eles não estão ajustados, eles estão com os valores nominais. E o MVRV aqui de 1,23, ajustando aqui para a inflação, ele está um pouco aqui, ele está casando aqui um pouco, entendeu? Só que eu tenho que levar em consideração o valor lá de trás também, porque lembre-se, ciclo a gente está analisando o histórico, então muito importante a gente estar vendo isso daqui, tá? Temos sim que levar isso em consideração. Só que para eu recalcular aqui o Reality Price, eu teria que calcular moeda por moeda, o Reality Cap aplicado, ajustar ele pela inflação e dividir pelo supply. Então a coisa seria muito mais complexa. Porém, o que a gente sabe? Que ele está aqui, está nessa região aqui, o Reality Price é ajustado pela inflação, beleza? E aí, pessoal? Vocês se tocaram nessa pegada desse detalhe? Ele é bem ali ajustado, tá? Mas, como eu falei, abaixo do Truman Price, pessoal, interessante ali fazer o DCA ali estratégico, fazer DCA cíclico, entendeu? Porque a gente pode ter o quê? Aquela lateralização chata
dá aquela agulhada rápida, como eu já mostrei em outros vídeos. Ah, ele deu aquela afundada, mas foi rápida, ela deu aquela agulhada, passou um tempo, voltou, continuou a lateralizar e depois foi embora. Não é uma recomendação de investimento, pessoal, mas estou aqui para tentar passar o máximo de informação importante que a gente tem que estar atento, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, aproveite, vejam aí a série todinha que a gente está fazendo, entendeu? Em relação a esses indicadores on-chain, e a gente vai afunilando e vai ajustando todas as informações para a gente saber se posicionar, beleza? Comenta aí se vocês já conheciam esse indicador. E se vocês gostaram, deixa um like aí para dar uma força pro canal, beleza? Pro YouTube espalhar mais aí pra galerinha que ainda tá ali com caixa para poder se posicionar, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis, um abraço!